Agora sim, agora vai. Boa noite. Agora o formulário da semana 2 do PET 2, lá do primeiro ano, ok? Assunto era proporção, né, regra de 3, uma matemática básica, né, que nós precisamos muito, tá bom? Então, vamos começar as nossas correções. Ok, vamos lá então. Então, o mapa ao lado representa um bairro de determinada cidade, no qual as flechas indicam os sentidos das mãos do tráfego. Sabe-se que esse bairro foi planejado e que cada quadra representada na figura é um terreno quadrado de lado igual a 200 metros. Então, cada ladinho desse aqui tem 200, né? Que é 200, 200, 200. Desconsiderando-se a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos que um ônibus em velocidade constante igual a 40 km/h, partindo do ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y? Então, de acordo aqui com a figura, então eu transcrevi a figura ali para o meu papel. Vamos lá. Então você percebe o seguinte, né? Então o ônibus, né, seguindo a mão, né, do tráfego, né, que está aqui, né, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 até chegar em Y. Então cada setinha dessa aqui é a largura, né, da quadra, 200 metros. Como são 5, então 200 vezes 5, 1000 metros. Então esse ônibus percorre 1000 metros, que na realidade é 1 quilômetro. Por que eu estou fazendo isso? Porque o ônibus está com uma velocidade de 40 km/h. Isso significa o quê? Que a cada 1 hora esse ônibus percorre 40 km, certo? Então, se em 1 hora ele percorre 40 km, em quanto tempo ele vai percorrer esse trajeto que é de 1 km, ok? Então, temos a regrinha de 3. Então, aqui a medida, você percebeu aqui então que a quilometragem diminuiu, então o tempo também vai diminuir. Eu vou então multiplicar cruzado. Então, x vezes 40, 40x, 1 vezes 1, 1. O 40 que multiplica passa para o outro lado dividindo. 1 dividido por 40, você fazendo a continha aí, vai dar 0,025 hora. Mas meu tempo aí está em minuto, correto? O que você vai fazer então? Transforma de hora para minuto. 1 hora não tem 60 minutos? Multiplica esse número então, 0,025 por 60. Você vai encontrar 1,5. Então ele vai gastar 1 minuto e meio para fazer esse trajeto, ok? Muito bem. Passemos então para a nossa próxima questão. Uma confecção precisa de 12 costureiras trabalhando durante 3 meses para atender a demanda de camisas solicitadas por um lojista. Antes mesmo de as costureiras iniciarem o trabalho, por uma questão de urgência, o lojista exigiu que a entrega do pedido fosse feita em 2 meses. Para atendê-lo nesse novo prazo, a confecção terá de adequar a quantidade de costureiras. Considere que todas as costureiras que realizaram esse trabalho produzem a mesma quantidade de camisas por unidade de tempo. Quantas costureiras serão necessárias para desempenhar o trabalho no novo prazo solicitado pelo lojista? Vamos lá então. Então aqui você vai perceber o seguinte, né? Nós temos no número 2 aqui então, né? Cadê aqui? Número 2. Eu tenho lá costureiras, então 12 costureiras, né, fazem, né, as encomendas lá em 3 meses. O lojista pediu, né, que esse prazo fosse diminuído para 2 meses. Então eu quero saber quantas costureiras vão ter que fazer esse trabalho em 2 meses. Então aqui você está percebendo o quê? Se o número de meses diminuiu, o número de costureiras vai ter que aumentar. Então aqui nós vamos multiplicar
em linha reta, grandezas inversamente proporcionais. Então, 2 vezes x, 2x, 12 vezes 3, 36. O 2 que multiplica passa para o outro lado dividindo, 36 dividido por 2, 18. Então, será necessário contratar, né? Serão 18 as costureiras que deverão trabalhar, certo? Próxima questão, número 3. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 kWh consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, 10 minutos cada, consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Muito bem. Então, vamos passar para a correção. Então, aqui você vê que temos um monte de informações. Então, vamos à primeira informação importante para nós, aqui na número 3, que diz o seguinte: a pessoa toma 2 banhos por dia, né? Então, durante 7 dias. Então, isso vai dar 14 banhos. Cada banho desse de 10 minutos. Então, ela vai gastar o quê? 140 minutos por semana tomando banho. Disse lá no nosso problema que esse chuveiro consome, né, 4,8 kW a cada 1 hora, por hora. Como aqui, nossa medida aqui de banho, aqui, né, dos 150 minutos, né, semanais de banho está em minuto, eu vou transformar essa hora também em minuto. Então, significa dizer que esse chuveiro consome 4,8, aqui quilowatt, tá, gente? Né? Quilômetro, aqui é um W. Quilowatt a cada 60 minutos, certo? Em 140 minutos, serão consumidos quantos quilowatts? Regra de 3. Então, você está percebendo aqui, ó, se o tempo aumenta, a potência aqui, ou melhor, né, o gasto também vai aumentar. Então, vou multiplicar cruzado. Vou fazer, então, x vezes 60, 60x, 4,8 vezes 140, 672, tá? Vamos continuar aqui. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Beleza. Esse 60 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 672 dividido por 60 vai dar para a gente 11,2 kW. Esse é o gasto, ok? Próxima questão. Sempre que tiver alguma dificuldade, tá, pessoal, vocês vão pausando o vídeo, volta no vídeo para compreender direitinho, tá? 4. Uma equipe de especialistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real de 72 km percorrida na reserva equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Então, a escala, ela é um problema de razão, de uma divisão. Então, número 4, vamos lá. Tá aqui, número 4. A escala, na verdade, é a distância do desenho, né, distância do desenho, dividida pela distância real, tá? Então, a distância do desenho lá, ele falou que era 3,6 centímetros. E a distância real de 72 quilômetros.
eu vou ter que colocar todo mundo na mesma medida. Eu vou colocar em centímetro por quê? Porque os meus mapas, as escalas dos mapas são dadas em centímetro, tá? Então, 1 centímetro no mapa equivale a tantos centímetros na realidade. Então, que eu vou deixar o 3,6 porque já estava em centímetro e vou transformar os 72 quilômetros em centímetro. Então, de quilômetro para metro, são 3 casas, né? 1 quilômetro são 1000 metros, né? E 1 metro são 100 centímetros, então mais 2 zeros aqui. Muito bem. Agora eu vou pegar então esse 1, 2, 3, esses 7 milhões e 200 mil, vou dividir por 3,6, eu vou ter 1 sobre, dividindo todo mundo por 3,6, 1 sobre 2 milhões. Essa é a escala do mapa. Vai estar escrito na sua atividade, vai estar escrito 1 por 2 milhões. Então, vai estar escrito assim, ó, 1, 2 pontinhos, 2 milhões. Então, 1 centímetro no desenho equivale a 2 milhões de centímetros na realidade, certo? Muito bem. Passamos para a questão de número 5. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, né, morreu de fadiga após ter corrido 42 quilômetros. Então, é a lenda, né, da prova da maratona, né, que uma pessoa foi mandar um recado, né, foi entregar um recado, né, para um determinado lugar, e ela teve que percorrer uma distância de 42 quilômetros, né, na batalha de Maratona, na Grécia. Se eu não me engano é isso mesmo, tá? O americano Jim Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais essa distância em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros que representaria o percurso referido. Se o percurso de Jim Karnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a pista percorrida pelo atleta? Vamos lá então. Então também é um problema, né, que nós vamos utilizar a escala. Então vamos lá. Número 5. Bom, disse então que esse maratonista, né, o Karnazes, ele percorreu 10 vezes mais a distância que o maratonista original, né, da lenda grega. Então 10 vezes 42, 420 quilômetros. Então, você sabe lá que a escala é a distância do desenho sobre a distância real. A distância do desenho, né? Ele colocou uma reta de 60 centímetros, 420 quilômetros. Mas eu vou transformar, então, quilômetros em centímetros. Já descobriu no problema anterior que é só acrescentar o quê? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, dividindo todo mundo aqui por 60, vou ter 1 sobre 700 mil. Isto, 1 sobre 700 mil. Deixa eu ver aqui. Isso, mais um zero aqui. Isto. 2, 5 zeros. Isso, 2, 5 zeros. Então, 1 por 700 mil. Essa era a resposta. Pronto, acabou. Fizemos a número 5. Tranquilo até aqui, né, gente? Passamos, então, para a nossa próxima. Número 6. 2 torneiras totalmente abertas enchem um tanque em 3 horas. Se forem utilizadas 5 torneiras com a mesma vazão, quanto tempo levaria para esse tanque ficar cheio? Então vamos lá nesse probleminha de regra de 3 também. Vamos lá, vamos lá. Isso, vamos aqui. Ótimo. Sim. Número 6. 6 aqui, 6. Muito bem. Então eu tenho 2 torneiras a uma vazão, né, enche lá o tanque em 3 horas. Se fossem 5 horas,
né? Deixa eu ver aqui. Torneira. Isso, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que eu errei aqui. 2 torneiras em 3 horas. Ah, tá. 2 aqui são as torneiras. 2 torneiras, 3 horas. Quantas torneiras? Ah, agora sim. Encheriam esse tanque em 5 horas. Tá, então vamos lá. Estou fazendo a anotação errada aqui. Vocês vão ter que me desculpar. 2 torneiras. Ah, tá. Vocês acreditam que eu peguei a anotação errada aqui, gente? 2 torneiras. Deixa eu anotar aqui de novo. Eu peguei errado, tá? Desculpem. 2 torneiras, 3 horas. Se forem usadas 5 torneiras, quanto tempo? Agora sim, gente. Vocês, por favor, me desculpem, tá? 2 torneiras, 3 horas. Se usarmos 5 torneiras, agora sim, eu peguei a anotação errada, desculpem. 5 torneiras, quanto tempo? Muito bem. Então você concorda aqui, ó, que eu aumentei o número de torneiras, então o tempo para encher o tanque vai o quê? Diminuir. Então eu vou multiplicar em linha reta. Vamos lá então. Então eu vou fazer 5 vezes x. 5x, 2 vezes 3, 6. O 5 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. 6 dividido por 5, 1,2 hora. Então, gente, ó, toma muito cuidado com isso aqui. Agora, isso aqui eu não vou errar, tá? Por que eu estou falando? Tende a pensar, né, que esse 2 aqui é de minuto. Não é minuto. Esse 2 aqui é de hora também. Então, é como se fosse 1 hora mais 0,2 de hora. Tá? Tomar cuidado. Então, eu vou transformar isso aqui em minuto. Basta eu multiplicar por 60. 0,2 vezes 60 vai dar 12 minutos. Então, a minha resposta, quanto tempo vai demorar, né, para encher? 1 hora e 12 minutos. É só tomar cuidado com isso, tá? Número 7. Vamos lá, então, para a nossa 7ª questão. Observe no gráfico o número de médicos ativos registrados no Conselho Federal de Medicina e o número de médicos atuantes no Sistema Único de Saúde, SUS, para cada 1.000 habitantes, nas 5 regiões do Brasil. Então, aqui eu tenho, né, esses números que estão nesse gráfico, são para cada grupo de 1.000 habitantes, tá? O SUS oferece um médico para cada grupo de X habitantes. Na região norte, o valor de X é aproximadamente igual a... Então, vamos lá. Então, aqui região norte, aqui o Conselho Federal de Medicina e o SUS. Então, aqui diz que o Conselho Federal de Medicina aqui, né? Cada grupo de 1.000 habitantes, tá? Então, eu tenho aqui no SUS aqui 0,66 médico para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, peraí. Isso. Eu ainda estou aprendendo a mexer com isso. Pronto. 7. Então, são 0 lá no SUS, né, na região norte. São 0,66 médico para cada grupo de 1.000 habitantes. E diz que oferece aqui um médico para cada X habitantes. Então, que X é esse? Então, aqui você viu que de 0,66 para 1 aumentou. Então, de 1.000 também vai aumentar. Vou multiplicar cruzado. E eu vou ter o seguinte. Vamos lá. Aqui, muito bem. Então, eu vou ter 0,66 vezes x. 0,66x, que é igual a 1.000 vezes 1, 1.000. 0,66 que multiplica, passa para o outro lado dividindo. Isso vai dar aproximadamente 1.000
515 habitantes, certo? Então essa seria a resposta. Por fim, mas não menos importante, a número 8. Essa número 8 é cheia de continhas, mas era tranquila, tá? Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã. Então, durante 6 horas, ela ficou pingando com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota de água tem volume de 0,2 ml. Qual foi o valor mais aproximado do total da água desperdiçada nesse período em litros? Então, vamos devagarinho no passo a passo. Então, primeiro é o seguinte, né? Diz lá no meu problema que é uma gota a cada 3 segundos e que a vazão foi de meia-noite até as 6 horas da manhã. Então, total de 6 horas. Vou transformar essas 6 horas em segundos, tá? Então, 6 vezes 60, que é de minuto, e cada minuto tem 60 segundos. Então, 6 vezes 60 vezes 60, o que vai me dar 21.600 segundos. Então, quantas gotas aconteceram em 21.600 segundos? Aqui já está na cara, né, que eu vou multiplicar cruzado, porque se aumenta o tempo, aumenta a quantidade de gotas. X vezes 3, 3x. 1 vezes 21.600. 21.600. O 3 que multiplica vai passar dividindo. 21.600 dividido por 3, 7.200 gotas. Ufa! Agora, essas 7.200 gotas, né? Diz lá que o meu problema é que cada gota ela tem o volume, né, de 0,2 ml, cada gota. Como são 7.200 gotas, vou fazer 7.200 vezes 0,2, que vai dar para mim 1.440 ml. Mas eu quero em litro. Então, eu sei, porque é basicamente a mesma coisa do metro, né? Eu sei que 1 metro são 1.000 milímetros. Então, eu sei que 1 litro são 1.000 ml. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou dividir por 1.000. Dividindo esse número por 1.000, vai ter 1,440. O mais próximo que eu tenho lá na minha resposta é 1,4 litro. E essa, então, seria a resposta dessa atividade, ok? Muito bem, espero que tenha ajudado vocês. A quem ainda não tiver feito o formulário 2, por favor, faça. Fim da nossa transmissão.